Vamos falar de saúde, porque uma nova variante da Covid-19, apelidada de cicada, acende alerta por maior escape imunológico. Quem nos explica mais sobre esse assunto é o virologista Paulo Eduardo Brandão, que está chegando para conversar com a gente. Tudo bem? Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia. Bom dia, obrigado. O que se sabe até agora sobre essa variante? Porque eu confesso, quando a gente fala em variante de Covid-19, já assusta um pouco. Sim. Tá, olha, ela é uma linhagem, no meio daquela linhagem Ômicron, que começou a surgir em 2021. Ela tem, como esperado, para esse vírus, tem um monte de mutações ali no genoma, né? Mas ela não traz nenhuma preocupação a mais em termos de saúde pública. Ela não é um risco a mais do que é a Covid normalmente. Então, ela é uma variante de interesse que está sendo observada, mas ela não é uma variante que vai trazer um impacto significativo nas tendências da doença. Tá. E o que significa, na prática, esse maior escape imunológico? Porque tem alguns termos, né, que a gente já assusta, causa algum espanto, mas o que significa na prática? Tá. Esse termo, ele acaba sendo um pouco mal usado, porque ele tem escape dos anticorpos. Então, eu tenho o vírus aqui, né? Meus anticorpos vão lá tentar parar o vírus, barrar. Né? Os nossos anticorpos contra algumas linhagens não se ligam tão bem nele, né, nessa nova variante. Mas o sistema imune não é só anticorpo, tem um monte de célula branca ali, célula imunológica que participa, né, do processo. Então, no resultado final é que as vacinas hoje fazem o papel que elas precisam fazer, que é proteger contra a doença grave. E isso acontece também contra essa nova variante, a cicada. Ela não tem um escape imunológico suficiente para fugir da vacinação. Bom, gente, vamos lá então. O pessoal está falando dessa nova gripe, etc. Não chega nem de perto do que foi a pandemia. Então, não entre em pânico. O pânico é uma das ferramentas que eles manipularam vocês, que sem pensar foram aceitando a informação e tomaram atitudes que nem sempre foram muito sensatas. Então é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês. O ganho de função é um fato. O que é isso? É quando laboratórios espalhados no mundo inteiro, eles deixam vírus que não eram agressivos, por exemplo, como era o coronavírus, sintetizam uma proteína por engenharia genética, e essa proteína, por exemplo, a spike, causou todo aquele alvoroço que a gente viu. Outra coisa importante, esses ganhos de função estão acontecendo no mundo inteiro. Agora, como que você vai se livrar disso? Como é que você se livra disso? É muito simples. Você olha para dentro de si, veja qual é o impacto na tua vida, qual é o impacto clínico. Não deixe isso atrapalhar a tua rotina, tá bom? E não aceite qualquer informação. Vamos em frente com otimismo sempre. Bem-vindos ao canal Gêmeos da Marca do Lobo. Hoje nós vamos falar da nova variante da Covid. Significado da palavra cicada. A palavra cicada refere-se a um inseto pertencente à ordem Spimithera e à família Cicadidae. Esses insetos são conhecidos por seu canto característico, que é produzido pelos machos para atrair as fêmeas durante a época de reprodução. O som é gerado através de um mecanismo chamado de timbal, que é a estrutura vibratória localizada no abdômen do inseto. As cicadas são encontradas em diversas partes do mundo, especialmente em regiões tropicais e subtropicais, e facilmente reconhecíveis por suas grandes asas e corpo robusto. Origem etimológica da palavra cicada. A origem da palavra cicada remonta ao latim cicada, que significa inseto que canta. Essa etimologia reflete a característica mais marcante desses insetos, que é o seu canto alto e ressonante. A palavra também está relacionada a termos em outras línguas, como o grego cicada, que igualmente se refere a esses insetos. A cicada tem sido mencionada em várias culturas ao longo da história, simbolizando a imortalidade e resiliência devido ao seu ciclo de vida peculiar. O ciclo da vida da cicada é fascinante e complexo, envolvendo várias fases que incluem o ovo, ninfa e adulto. Após a reprodução, as fêmeas depositam seus ovos em ramos de árvores. Após algumas semanas, os ovos eclodem e as ninfas caem no solo, onde se enterram e começam a se alimentar de ceifa das raízes das plantas. Essa fase pode durar de alguns meses a vários anos, dependendo da espécie. Quando estão prontas para emergir, as ninfas sobem até a superfície, onde se transformam em adultos, completando assim um ciclo de vida. Depois de cicadas, existem 3.000 espécies de cicadas conhecidas, que podem ser classificadas em duas categorias principais: cicadas periódicas e cicadas anuais. As cicadas periódicas, como a famosa cicada de 17 anos, emergem em grandes quantidades em ciclos regulares, enquanto as cicadas anuais emergem a cada ano, mas em números menores. Cada tipo possui características distintas em termos de som, aparência e comportamento, que contribui para a diversidade fascinante desse grupo de insetos. O canto da cicada. O canto da cicada é uma das características mais notáveis e é utilizado principalmente pelos machos para atrair as fêmeas. Esse canto pode variar em intensidade e frequência, dependendo da espécie e do ambiente. O som é produzido através da contração e relaxamento dos músculos, que fazem vibrar
atrairá os timbais. Além de ser chamado de acasalamento, o canto também pode servir como um mecanismo de defesa, afastando predadores e competidores. O canto das cicadas é frequentemente associado ao verão, evocando uma sensação nostálgica em muitas culturas. Significado simbólico da cicada. Na cultura popular, a cicada é frequentemente vista como um símbolo de transformação e renascimento, devido ao seu ciclo de vida único. Em várias tradições, a cicada representa a imortalidade, a resiliência e a capacidade de adaptação. Em algumas culturas asiáticas, por exemplo, a cicada é considerada um símbolo de boa sorte e prosperidade. Essa associação com a renovação e a continuidade da vida faz a cicada uma figura importante em mitologias e folclore ao redor do mundo. Impacto ambiental das cicadas. As cicadas desempenham um papel ecológico significativo em seu habitat. Elas ajudam na polinização de plantas e na decomposição de matéria orgânica, contribuindo para a saúde do ecossistema. Além disso, as cicadas são uma fonte de alimento para diversos predadores, incluindo aves, mamíferos e outros insetos. Durante sua emergência em massa, as cicadas também fornecem uma abundante fonte de nutrientes para o solo, que pode beneficiar as plantas locais e promover a biodiversidade. Cicadas na cultura popular. A cicada tem sido forte inspiração em diversas formas da arte e literatura ao longo dos séculos. Em muitas culturas, seu canto é associado a temas de amor, saudade e passagem do tempo. Poetas e escritores frequentemente utilizam a imagem da cicada para evocar sentimentos nostálgicos e reflexões sobre a vida. Além disso, a cicada aparece em obras de arte, música e até mesmo em filmes, simbolizando a beleza efêmera da natureza e a conexão entre ciclos da vida. Curiosidade sobre as cicadas. As cicadas possuem algumas características curiosas que as tornam ainda mais fascinantes. Por exemplo, algumas espécies podem produzir sons que alcançam até 120 decibéis, tornando-as um dos insetos mais barulhentos do planeta. Além disso, as cicadas têm uma expectativa de vida que varia de 2 a 17 anos, dependendo da espécie, mas a maioria do tempo é passada na fase da ninfa, sob o solo. Outro fato interessante é que as cicadas não têm a capacidade de voar longas distâncias, preferindo se mover em áreas próximas ao seu habitat original. Uma única subvariante da Covid-19 já começou a circular fora do Brasil e tem sido monitorada por cientistas, conhecido como cicada, a BA.3.2, foi identificada em ao menos 23 países e se destaca pelo número elevado de mutações. Dados iniciais, no entanto, indicam que a linhagem não está associada ao aumento de casos graves ou de hospitalizações, mantendo o padrão observado nas subvariantes mais recentes do Omicron. A seguir, especialistas explicam o que é a subvariante, quais são os sintomas e o que sabem sobre a proteção das vacinas e o risco de circulação no Brasil. Entenda o que é subvariante cicada. A BA.3.2 é a subvariante da Omicron e não uma variante independente. Isso significa que ela faz parte de um processo contínuo de evolução do vírus, que acumula mutações para se manter em circulação. Renato Kfouri, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, explica que essa dinâmica já era esperada. Desde a chegada da Omicron, o vírus deixou de apresentar grandes saltos entre variantes, como ocorreu Alpha, Delta e a própria Omicron, e passou a evoluir por meio de subliminagens. Essas mudanças seguem uma lógica adaptativa. À medida que a população desenvolve imunidade, o vírus sofre mutações que permitem escapar parcialmente dessa proteção e continuar se espalhando. O que é diferente na linhagem? O principal diferencial da cicada está na proteína spike, estrutura usada pelo vírus para invadir as células humanas. Segundo Juarez Cunha, diretor da CBLM, a subvariante apresenta cerca de 75 mutações nessa proteína, número considerado elevado. Esse tipo de alteração pode impactar a forma como o sistema imunológico reconhece o vírus, favorecendo o chamado escape de anticorpos, fenômeno já observado em outras fases da pandemia. Na prática, isso pode aumentar o risco de infecção, mesmo em pessoas vacinadas ou previamente infectadas, sem necessariamente significar quadros mais graves. Sintomas: algo diferente? Até agora não. De acordo com os especialistas ouvidos pela reportagem, o perfil clínico permanece semelhante às das versões recentes da Omicron, com sintomas como febre, dor de garganta, tosse, coriza, cansaço. Não há sinais de manifestações novas ou agressivas associadas à subvariante. Cunha afirma que os relatos atuais não indicam mudança no padrão da doença, que segue predominantemente leve na maioria dos casos. Há aumento de casos graves? Até o momento não há evidências de aumento de gravidade ou de internações associadas à cicada. O que se observa é um possível aumento proporcional de casos em crianças, hipótese que ainda está sendo investigada e pode estar relacionada ao fato de muitas delas não terem tido contato prévio com o vírus. A variante já ocorreu ao Brasil. Até o momento, o boletim disponível não havia confirmação oficial da circulação BA.3.2 no país. Ainda assim, especialistas consideram provável que isso aconteça. Isso porque a subvariante já demonstrou
capacidade de disseminação internacional rápida, o que historicamente leva à sua introdução em diferentes regiões do mundo em pouco tempo. Risco de nova crise sanitária quando aparece um contexto de caos ou mistura com símbolos de seringas, máscara, etc. 2. Contexto na imagem. As seringas aparecem misturadas com elementos tecnológicos e biológicos. Essa combinação sugere não um evento, mas um tema maior, a intersecção entre ciência política e controle social. Se olharmos o conjunto, a seringa pode representar a continuidade da era pós-crise sanitária, em que picadas e biotecnologia continuam tendo papel político e econômico relevante. Em algumas interpretações editoriais, isso é visto como a biopolítica do século XXI, ou seja, saúde e vigilância tornando-se ferramentas de poder global. 3. Possível alusão à nova crise sanitária. É comum que a economista use o símbolo da seringa para prever uma crise sanitária específica, para lembrar que o mundo ainda está vulnerável a choques biológicos, resistência a antibióticos, manipulação genética, etc. Se essa ilustração segue o mesmo padrão, a seringa pode apontar para preocupações contínuas com mutações virais, doenças zoonóticas e biotecnologia não regulada. Pode também simbolizar novas campanhas de picadas com o avanço de terapias genéticas, temas que estão em destaque em 2026, segundo relatórios de ciência e de saúde global. Conclusão geral, a imagem sugere que 2026 será um ponto de tensão e transição. O planeta retratado como uma mata de ideias, conflitos e invenções gira rapidamente com o ser humano tentando mantê-lo sob controle.